Olá, sejam bem-vindos ao Elas em Pauta, o canal onde as vozes e as histórias das mulheres são destaque. Eu sou Sandra Freitas, jornalista, uma apaixonada pelo universo feminino e vou conduzir vocês em mais um bate-papo com um assunto que com certeza vai te interessar. Eu posso dizer assim que é um assunto meio polêmico, né? Conforme a gente for falando, vocês vão ver. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Patrícia Medeiros. A Patrícia é psicanalista, consultora empresarial e comportamental e trabalha com essa área, e hoje nós vamos falar sobre etarismo e conflitos de gerações. Nós vamos entender um pouquinho o que é isso e quais são os desafios, né, das diferentes gerações e principalmente também nas relações interpessoais, familiares e nas relações profissionais. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu, né? Eu já estava ansiosa para participar do Elas. Tanto tempo que a gente estava tentando marcar, né? Elas em Pauta, é isso mesmo. É um prazer. Eu te acompanhei desde o início, né? Da idealização e tá de parabéns, né? Realmente é um tema muito importante. Hoje em dia, o que não é polêmico? Né? O que não é polêmico hoje em dia? Então, vamos lá. Patrícia, então, para a gente começar na introdução à nossa entrevista, o que é o etarismo e de que maneira ele influencia na sociedade? O etarismo é o preconceito que existe com relação à idade. Seja ela avançada, né, quando a gente fala de uma pessoa que tem aí 40 mais, 50 mais, e aí as pessoas classificam as pessoas como talvez incapazes de aprender alguma coisa, ou já começam a ficar mais improdutivas, ou quando elas são muito novas. Então, aí elas estão imaturas. Então, é excesso ou falta. Aí dá um choque. Aí dá um choque. Então, é um preconceito realmente, né? Às vezes está muito mais um julgamento que a pessoa tem com relação a uma imagem, né? A um estereotipo de que a pessoa está velha demais para uma determinada função, por um determinado cargo, ou que ela está nova demais. E aí ela não tem conhecimento, aí ela é imatura E como é que esse preconceito, né, essa dificuldade desse relacionamento, vamos dizer assim, tanto na vida pessoal como na vida profissional, de que maneira isso afeta o psicológico, o emocional dessas diferentes gerações? Hoje, uma das maiores preocupações que nós temos é com relação à depressão e às crises de ansiedade, que em todas as duas situações pode ocorrer. Né? Tanto quem é no público novo, no jovem, quanto na pessoa que está madura, passando às vezes sentindo essa questão do preconceito. Então, hoje a gente preocupa muito com a saúde mental desse quadro de que a pessoa ela está sendo subjulgada, né? Ou não sabe, ou ela já perdeu a capacidade. E isso afeta diretamente a autoestima. Demais, está muito ligado, porque a pessoa ela começa a sentir que ela não tem capacidade. E que ela não tem, olha para você ver, ela não tem capacidade porque ela está começando e ela não tem capacidade porque parece que esgotou, né, aquela energia da vida. Então, fica realmente muito difícil para o indivíduo conduzir isso. Então, eu queria que você explicasse para a gente agora quais são as características dessas gerações, né, que nós temos no momento. Eu queria que você explicasse cada uma delas. Baby boomers? Boomers? Sim. Essa é a nossa primeira geração, né? Uhum. São os nossos avós, os nossos pais, né? Eu vou pegar os meus pais. Meus pais são dessa geração, Baby Boomers. E eles pegaram um período de guerra. Eles pegaram uma época em que a lealdade era muito importante. Então, a lealdade, a estabilidade, então, quer dizer, são valores importantes para eles. A estabilidade, inclusive, profissional. Profissional. Não é isso? Estabilidade profissional, então, são aquelas pessoas que valorizam muito uma carteira de trabalho assinada 30 anos, 40 anos, né, de trabalho ali naquele lugar, fez carreira.
Essa pessoa pensa, muitas vezes quando tem um filho, né, eu venho dessa geração, então eu lembro do meu pai falar, por exemplo, faz um concurso público. Né? A estabilidade de um concurso público para aquelas pessoas era muito importante. Por quê? Porque o período em que eles viveram, essa segurança fazia muita falta. O meu pai trabalhou 21 anos na mesma empresa e faltou uma vez, porque ficou doente. Então tinha realmente essa preocupação, né, de ter aquela garantia, aquele emprego fixo, né, com aquela garantia de salário, férias, fundo de garantia. E é importante deixar assim, uma coisa registrada, porque naquela época não existia regra de trabalho igual existem hoje. Então, eu lembro nitidamente que o meu pai saía para trabalhar às 6 horas da manhã, muitas vezes até antes desse horário, e chegava depois das 10 da noite. E quer dizer, para ele aquilo ali sempre foi uma coisa muito importante. Meu pai trabalhou muitos anos numa única empresa e quando ele saiu, ele jamais, naquela época, né, depois de um tempo, ele pensou em entrar na justiça. Porque ele falou assim, eu fiz aquilo porque eu quis fazer e porque era importante para ele. Então, quer dizer, não existiam regras igual nós temos hoje com relação à carga de trabalho e tudo mais. Então, quer dizer, são pessoas, a lealdade, né, que foi uma das coisas que eu falei, a lealdade é muito importante. Então, aquilo que eu falo tem um valor muito grande. Então eu me comprometi a ficar nessa empresa, então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, né? Então, quer dizer, ela trabalha com uma valorização extremamente diferente. E aí depois nós temos a geração X. Qual é essa geração? Pois é, essa geração, ela nasceu pegando, né, uma falta de estabilidade financeira, então não tinha estabilidade financeira e a tecnologia ainda não tinha chegado, né? Tava começando a tecnologia. Então, veio pegando esse período, né, de falta de recursos, então a estabilidade também ainda é importante para essa geração, eles precisam disso e começou a ter um movimento tecnológico. Então começou aí a aparecer alguma coisa que, olha, computador, né, o início de celular e tudo mais. Então é uma geração que pegou ainda o finalzinho de um período pós-guerra, mas já com uma outra movimentação e ainda com medo, né? Por causa da falta ainda das questões financeiras. Porque foi um período também que nós vivemos aqui no Brasil movimentos extremamente tensos, né? 1980, já início de 1990. Então foi todo aquele período final da ditadura, direta já? Foi exatamente nesse período. As eleições, né, já estavam ali num período bem mais movimentado, eu já tenho até lembranças desse período. E os milênios? Pois é, aí a gente pega uma geração que entra na tecnologia, né? Porque os milênios já vão pegar aquela mudança que foi rápida, quando entraram os celulares, quando entraram os computadores, e aí eles já são mais dinâmicos, eles aprendem mais rápido, eles têm uma visão de mundo muito diferente do Baby Boomers, muito diferente. E uma outra coisa que é importante a gente destacar, a geração que veio depois não consegue compreender a geração que veio antes. A geração que todas veio... elas. A geração que veio, igual o Baby Boomers, conseguiu ver as gerações todas até agora, né? A minha geração não viveu o que o Baby Boomers viveu. Então, quando fala de guerra, para mim... A gente não tem noção. Não tem noção. Ditadura, para mim, eu não tenho noção. É diferente do meu pai falar o que aconteceu, né? Mas, assim, é uma coisa muito interessante a gente, né, parar para pensar. A gente toma decisões baseadas nas nossas experiências. Então, quando eu não vivo uma experiência, eu vou só criar ideias, mas eu não vou tomar uma decisão assertiva. Então, é diferente. O Baby Boomers, quando eles falam, por isso que eles têm tanto receio, né? Falar, a geração está perdida, as pessoas estão perdidas. Quem é mais velho fica muito assustado com o que está acontecendo, porque também aconteceu muito rápido. Para eles foi muito demorado e para nós aqui, né, para a turminha que está chegando agora, é tudo muito rápido, é muito dinâmico.
Então, fica muito complicado, às vezes, a gente querer embutir na cabeça de quem está chegando agora, dos alfas, né, que são os novos, como é que um baby burners viveu lá atrás. Porque ele não vai ter essa experiência. Não faz ideia de Não como faz é que ideia, né? Então, é onde vem vários conflitos. As dificuldades de relacionar, principalmente no ambiente de trabalho. Aí depois nós temos a geração Z e depois depois a alfa, alfa, que é a desse momento. Que é a desse momento. A geração Z, a geração anterior a Z, veio fazendo aquela conexão, né? Pegou a tecnologia, pegou o finalzinho sem tecnologia com a tecnologia. A geração Z, ela já entra total, só tecnologia, né? Tanto que a gente fala que a criança já nasce com o telefone, ele pega o telefone, um bebezinho pega e passa o dedinho. Ele já sabe. E vai com o dedinho para cima, vai com o dedinho para o lado, né? O que é essa tecnologia? Às vezes a dificuldade que um baby burners tem para poder entrar na parte da tecnologia, né? Já a facilidade que um alfa tem, a facilidade que um Z tem para mexer com a tecnologia. E aí vem a questão da diversidade, né? Porque para essa geração mais nova, a diversidade, multitarefas, para eles é muito interessante. Tanto que hoje, quando eu aplico testes, eu vejo que não só a geração atual, mas as gerações anteriores, porque o que eu falei? As gerações anteriores viveram todas as gerações. As gerações atuais só viveram as gerações atuais, né? É daqui para frente. Então, quem nasceu, eu nasci em 70 e alguma coisa, A gente precisa falar. Corta. E aí eu consigo ver o que veio das gerações depois. Então, quando, por exemplo, uma família, né, deixa para ter os filhos, vamos preocupar com o trabalho e vamos deixar para ter filho lá na frente. Só que a gente tem que pensar o seguinte, eu vou deixar para ter um filho 2, 3 gerações depois da minha. Qual o impacto que isso tem? O impacto é muito grande. A pessoa não tem ideia. Quais são esses impactos? Como é que surgem esses conflitos? Um dos principais conflitos, a criança tem que entender, tem que ser criada do jeito que eu fui. Como que você vai fazer isso? Se você não conseguir acompanhar, né, se você não conseguir entender que do jeito que você foi lá atrás existia um mundo totalmente diferente, os seus pais estavam num cenário totalmente diferente, agora você está criando 3 gerações na sua frente, né? Nós pegamos hoje, é muito comum casais acima de 40 anos sendo pais. E aí? Né? São pessoas que estão há 2 gerações lá atrás, né? Nasceu sem tecnologia, então às vezes não vai entender e gera um conflito até mesmo para criar essas crianças. E será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Porque hoje tanta gente tentando influenciar, a tecnologia nos influencia muito, né? E aí um fala que está certo, outro fala que está errado. E o que é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que é o certo e o que é o errado? E no ambiente de trabalho, como é que essas diferenças, a gente tem visto muito, como é que fala, incentiva as pessoas com mais de 50 anos, mais de 60 anos em empresas, né? Tem empresas que têm esses programas de chamar pessoas mais velhas para trabalharem. E como é que fica essa relação desse pessoal que já tem uma experiência de trabalho com quem está começando agora, com toda essa tecnologia? Sim. Hoje, o cenário de trabalho mudou um pouquinho, né? Porque hoje a gente não está conseguindo contratar como era antigamente. Então, hoje nós temos muitas vagas de trabalho e nós não temos profissionais. Porque da pandemia para cá, muita coisa mudou. A tecnologia favoreceu isso, a política desfavoreceu por um outro lado, né? Porque hoje nós temos muitas vagas, mas nós não temos pessoas para trabalhar. E não é que eu falo assim, não tem pessoa capacitada para trabalhar, não. Hoje, em várias empresas, a gente prefere contratar pessoas que se relacionam bem do que pessoas que já tenham uma certa experiência ou uma certa habilidade. Por quê? Porque relacionar é mais difícil. Habilidade eu posso ensinar. E aí o meu funcionário, se ele for bom de relacionamento, ele vai aprender.
a atividade que ele tiver que fazer. Só que o nosso cenário hoje, a gente está com uma dificuldade muito grande para contratar, porque não tem, realmente, a mão de obra está escassa. Quando a gente fala hoje com relação ao etarismo, eu vou até te falar que antes a gente tinha, às vezes, dificuldade de contratar pessoas 50 mais. Né? E a pessoa já poderia estar, se sentir, né, com preconceito e tudo mais, porque já não ia ter mais tanto conhecimento tecnológico e tal. Mas depois da pandemia, o pessoal aprendeu muito a mexer com a tecnologia. E está aprendendo, porque são muitos cursos gratuitos, tem muitas ferramentas que auxiliam. Mas o que aconteceu? As pessoas também querem trabalhar autônomas, né? Existem outros mercados, outros cenários. O conflito mesmo na empresa hoje é realmente aceitar a diferença. Porque o que é o problema das gerações? São as diferenças. É eu conseguir entender o cenário que o outro viveu, por que o outro pensa daquele jeito, por que ele age daquele jeito, exercitar mais o diálogo dentro das empresas, treinar mais. Num processo de seleção hoje, geralmente eu entrego para o empregador um relatório que fala tudo do funcionário. Então, se ele souber fazer uma leitura do material, ele sabe como que ele vai conversar. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas têm essa visão, mas comigo não foi desse jeito, eu aprendi de uma forma diferente. Gente, a gente tem que entender que a vida mudou, né? Mudou e que essa diversidade também nos ensina algo novo. Nos ensina algo novo. Então, por que não exercitar mais o diálogo, né? E entender que todas as gerações contribuem muito para o movimento da empresa, para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento, porque eu preciso de ter estabilidade no meu negócio, eu preciso de desenvolver, eu preciso trazer a tecnologia, trazer o novo, mas eu preciso tomar cuidado nos cenários, naquilo que eu vou andar, naquilo que eu vou pisar, para eu também não querer ficar trocando demais, mudando demais. Então, quer dizer, todas as gerações, elas são importantes, do mesmo jeito que quando eu falo de perfil comportamental. Todos os perfis são importantes, então eu não posso contratar um único perfil comportamental, porque senão eu vou barrar o quê? Alguma coisa eu vou barrar. Eu vou barrar a criatividade, eu vou barrar a questão de trabalhar em equipe, eu vou barrar a liderança. Eu preciso achar o equilíbrio. Então, para trabalhar hoje, as gerações são muito importantes. Hoje, o mercado de trabalho, ele favorece a questão da gente diminuir o preconceito com relação ao etarismo, mas o que precisa muito? Treinar. A gente precisa muito fazer reuniões produtivas. A gente precisa não deixar que as coisas ruins peguem na empresa e cresça dentro da empresa. Porque isso é normal, o ser humano ele tem, né, as dificuldades de trabalhar com liderança, né? Isso pode ser até conflito de geração. Então, quer dizer, o que a gente precisa? Treinar. Então, seria esse entendimento, essa comunicação, né? Para que essas pessoas se entendam no ambiente de trabalho, sabendo que cada um tem a sua importância, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e que todo mundo pode se ajudar. Exatamente. E saber o seguinte, olha, fulano pensa diferente de mim, mas não é porque ele pensa diferente que ele não vai agregar. Muito pelo contrário. Às vezes o pensamento diferente dele vai exercitar o meu pensamento. Nem o dele, nem o meu, mas pode ser o nosso. Às vezes ele traz alguma coisa, eu passo outra e a gente agrega o quê? 2 ideias e vai surgir uma terceira, que é um pouco da minha com um pouco da dele. Então hoje o que eu vejo que a gente tem que trabalhar muito dentro das empresas para conseguir trabalhar essa questão das gerações e a questão do etarismo é essa valorização, porque eu tenho que diminuir o ego. Eu tenho que diminuir o ego das pessoas ali dentro. Ninguém é melhor do que ninguém, não tem geração que é melhor e não tem perfil comportamental que é melhor. Tem o quê? Eu trabalho meu ego para eu não atrapalhar o desenvolvimento da minha equipe, da minha empresa, do negócio. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar isso, treinar melhor, fazer reuniões mais produtivas e não deixar as coisas alastrarem, é muito mais fácil. E Patrícia, a gente está falando sobre tecnologia, né, o avanço da tecnologia, redes sociais, muita exposição, né? Como é que as redes sociais acabam atrapalhando essa questão em relação à faixa etária? Esse preconceito acaba aumentando por conta disso? Aumenta.
Aumenta demais. Sabe? E assim, hoje as redes sociais aumentam muito os nossos problemas de saúde mental. E aí vem tudo. De um modo geral. De um modo geral. Né? Por quê? Porque a pessoa está ali dentro e ela está fazendo o quê? Comparação. E quem que é o ponto de comparação? Sempre é ela. Então, dependendo do que a gente vê de brincadeirinha, né? Que a pessoa às vezes está rindo de muita coisa que está acontecendo ali dentro, ela replica no dia a dia. Ela faz uma brincadeira achando que aquilo ali é inofensivo e ela está atacando, né? Ou o novo ou quem está ali mais maduro. Então, quando eu estou nas redes sociais, eu tenho que entender quem que eu sigo, né? E para que eu sigo? Né? As redes sociais hoje, como que ela funciona dentro dessa condição para orientação? Né? Porque às vezes a pessoa está trazendo muito mais problema para ela, para a condição da saúde mental, do que para promover, às vezes, um desenvolvimento de autoconhecimento. Então, hoje, assim, se eu puder dar um único conselho, busque autoconhecimento. É lógico que você vai encontrar as coisas bacanas que você gosta, dar risada é muito bom, mas busque primeiro se conhecer. E as pessoas muitas vezes não se conhecem. Assim, qual seria, por exemplo, a linguagem ideal, a maneira ideal de usar as redes sociais? Por exemplo, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, sem essa relação de preconceito, de ofensa, que muitas vezes a gente vê nessa diferença de idade. Qual seria esse equilíbrio, vamos dizer assim? Primeiro é o respeito, sempre, né? Porque a gente vê hoje, parece que todas as postagens, quem passou por ela tem que falar alguma coisa. E geralmente não fala algo que é produtivo ou que valoriza, né? É muito mais crítica do que valorização. Então, o primeiro ponto é realmente respeitar. Entender, buscar informações com relação, às vezes você quer criticar uma pessoa, um determinado perfil, né? uma pessoa ou uma empresa ou um negócio, porque toda empresa, todo negócio tem a carinha de alguém. Tem a carinha de alguém. E geralmente, se eu não gosto daquele negócio, é porque eu não gosto daquela pessoa. E vai criticar. Então, o cuidado que a gente tem que ter, primeiro, é esse do julgamento. Se eu estou apontando alguma coisa, algo vai vir para mim. Então, existe um preconceito. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Então, as redes sociais hoje, ela toma um tempo enorme da nossa vida. E, às vezes, não é um tempo produtivo. Ele está tomando um tempo em que eu estou atacando ou estou buscando forma de atacar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para que é que eu estou ali nas redes sociais? Qual que é o meu intuito? Eu estou ali para lazer, Patrícia. Então, qual que é o seu lazer? O que você gosta de fazer? Né? Você gosta de passear? Você gosta de leituras? Gente, é buscar o que realmente vai te proporcionar coisas boas. Então, o que eu vejo? O adoecimento hoje vem muito das redes sociais, da comparação, dessa questão de ataque, porque você fica nervoso se você escreve num post lá que você não gostou, ou que aquela opinião não é válida e tudo mais, você fica nervoso. Você fica ansioso, você cria um grupo que vai te atacar ou não, ou que vai te aplaudir. Qual que é a necessidade disso? Então, primeiro ponto, autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu não preciso de ficar buscando esse holofote todo. E, por exemplo, a gente falou sobre a questão da saúde mental, né? Depressão, ansiedade, muito provocado até por essa exposição nas redes sociais. Sim. E quais são, assim, as estratégias, além do autoconhecimento, quais são as estratégias para se blindar de toda essa exposição, de todo esse ataque? Sempre buscar ajuda profissional. É o primeiro ponto, né? Porque muitas vezes a pessoa tenta achar um aplicativo, seguir alguém que está falando alguma coisa que é interessante, acaba dando respostas para a pessoa. Mas a gente fala nas redes sociais, quem trabalha nessa parte fala genericamente, né? Quando você procura uma ajuda profissional, a ajuda ela vai vir para você, formatada para você. Então, o primeiro ponto é esse, buscar ajuda profissional. Então, entendeu que está passando por um período de ansiedade, depressão, tristeza profunda, busque ajuda. E afaste-se um pouco das redes sociais. Eu tenho feito isso assim com vários pacientes, vários clientes e tem dado um retorno muito grande. Promova ter finais de semanas na natureza, com a família, jogos de tabuleiro. Gente, famílias estão se aproximando de fazer jogos, de brincar, de presenciar, porque as pessoas estão se distanciando.
De uma forma geral, a gente está ficando muito mais isolados, dentro de casa, dentro da família. Agora imagina isso também no ambiente de trabalho, porque isso acontece no ambiente de trabalho. Cada um está na sua ilha, no seu mundinho, no seu equipamento. Quando junta, quando vai resolver algum problema, cria atrito. Então precisa de ajuda. E como o seu trabalho como consultora comportamental, como psicanalista, pode ajudar nessa desconstrução desses preconceitos e dessas diferenças, desses conflitos de gerações? Eu faço muito a escuta ativa, né? Porque ouvir, a gente ouve, todo mundo ouve, né? É inerente, a gente escuta ruído, a gente está ouvindo aí barulhos e tal. Agora, quando você escuta pensando em solução, eu consigo formatar uma solução que é a solução ideal, às vezes para uma empresa, para um negócio, ou até mesmo quando a gente está fazendo trabalhos terapêuticos, eu não dou opinião. Mas eu consigo chegar a algumas questões que a pessoa tem, né? Que aí a gente trabalha traumas, a gente trabalha o que forma o inconsciente dessa pessoa. E dentro da empresa a gente trabalha a mesma estrutura, né? Porque pessoas precisam ser escutadas. E a liderança precisa entender isso. O líder de qualquer lugar precisa entender que os funcionários ali precisam de ter uma escuta ativa. Então, o meu trabalho sempre, ele é um trabalho personalizado. Então, eu entendo qual que é a necessidade daquela, né, da pessoa ou da empresa, do negócio, e aí a gente formata uma solução para trazer, né, essa questão do alívio mesmo, tanto para o líder, para o empresário, quanto para os funcionários, que precisam de ter um ambiente de trabalho saudável. E nas relações familiares, como são esses conflitos, por exemplo, entre pais, filhos, avós e netos? Como é que lida com isso? Pois é, vamos lá, vamos pegar de novo um baby burners, né? Que hoje a gente já vê aí pessoas acima de 50, 60, acima de 60, né? E aí vai lidar ali com o neto, que está ali com seus 18 anos, né? Ou até mesmo menos que isso, 7 anos, 8 anos, extremamente. Aí ele tenta pôr regra, porque na época dele era regra, né? E aí ele se sente, às vezes, não ouvido, desvalorizado, né? Como se não tivesse valor algum. Então, um dos pontos que a gente trabalha muito quando a gente pega esse comportamento humano, né? Quando a gente vai para o comportamento humano, é realmente mostrar o que veio de mudança, o que cada um passou ou viveu. O que a gente precisa muito, mais uma vez, do diálogo, da conversa e principalmente diálogos produtivos. Quais são os diálogos produtivos? Aquele que eu falo e explico que a pessoa consegue entender o que realmente eu estou pedindo, porque também acontece muitas vezes as pessoas querem que o outro adivinha. Não, mas esses dias eu escutei, achei tão interessante a pessoa falando assim, olha, na minha época meu pai não precisava nem falar comigo, bastava ele olhar para mim que eu sabia o que ele queria dizer. Aí o menino virou e falou assim, nossa, mas na época de vocês nem conversavam. Entendeu? Quer dizer, os meninos de hoje tentam um diálogo com os pais e eles são meio que... a pessoa chega e fala assim, não, ele é até atrevido, mas não é atrevido, ele quer entender por que é daquele jeito, né? E lá atrás você não precisava entender, você tinha que fazer. É assim, pronto e acabou. Hoje não funciona. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não funciona nem na empresa, nem em casa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa realmente entender que o cenário de hoje é diferente de 1960. O cenário de hoje, que passou por tudo que nós passamos, que entrou a tecnologia no formato que nós estamos hoje, a gente precisa exercitar mais o quê? O diálogo. E o que a gente vem fazendo mais? Se afastando do diálogo. Porque eu estou na internet, eu estou no celular. Gente, eu observo demais, eu saio e vou para os barzinhos e fico olhando ao meu redor. Casais sentam de frente um para o outro, cada um com o celular na mão. Famílias inteiras sentam numa mesa, pai, mãe e filhos, cada um carregando a sua tecnologia, celular, tablet, crianças com tablet na mão. E aí como que eu quero exercitar o diálogo? Como que eu vou conseguir ter uma conversa não violenta, produtiva com alguém desse jeito, se eu não exercito?
E quais são os mitos mais comuns que a gente precisa desconstruir, por exemplo, em relação às pessoas mais velhas e também em relação às pessoas mais novas? Quebrar totalmente o preconceito de que quem está mais velho não vai aprender a mexer com tecnologia. Ou não vai aprender, ou não tem vontade, ou já não tem capacidade para aquilo ali. Porque a gente tem visto muito o inverso, né? Pessoas mais velhas usando a tecnologia e querendo aprender e cada vez mais comprando a tecnologia, né? Eu tenho o meu pai, que é um exemplo, assim, para mim, um dos maiores. O meu pai, ele completou 79 anos esse ano e hoje mesmo a gente estava sentado olhando a questão do WhatsApp e falou assim, você viu que apareceu esse negocinho aqui do IA? Né? Porque agora, na nova atualização, ele apareceu lá e ele falou assim, como é que faz para tirar isso aqui? Então, eu não quero, né? Então, quer dizer, as observações. E tudo que é novo, ele quer aprender. Me ensina isso aqui e eu ensino, ele aprende. E isso não foi só para ele, não. Há um tempo atrás, eu fui visitar uma amiga minha, 70 mais, no Rio, e ela tinha ficado viúva, estava muito triste e tal. Foi logo quando surgiu o Tinder. E na época, eu virei para ela e falei assim, por que você não entra no Tinder? Para conhecer, falar, não, eu estou muito... Né? Ela veio com o papo, estou muito velha e tal, mas você não quer uma companhia? Quero. Falei, então, você sai para passear? Não. Então, vamos conhecer o Tinder. E ela conheceu uma pessoa no Tinder, com quase 80, e eles namoraram assim, né? Então, quer dizer, o que é a tecnologia? A tecnologia, ela veio para nos ajudar. Só que nós estamos nos tornando escravos tecnológicos. Então a gente tem que tomar cuidado para achar o quê? Mais uma vez, equilíbrio. É o ponto de equilíbrio, a gente só não pode perder ele. Agora, em relação à juventude, também existem esses estereótipos, Sim, né? existe. Aí a gente pegou a parte das pessoas, né, que estão mais maduras. E as pessoas mais novas? A gente tem que quebrar também o preconceito de que o mais novo é imaturo, de que o mais novo é desatento, de que ele vai fazer tudo errado, de que ele tem dificuldade para aprender, entendeu? O que a gente tem que parar é de ficar colocando pesos negativos nas pessoas. E que a gente faz isso no dia a dia, às vezes parando para pensar, ficando consciente do que a gente está fazendo, a gente começa a cortar isso. É a mesma coisa, por exemplo, quando um pai vai chamar a atenção do filho, fala que ele é burro. Poxa, ele já está colocando uma ideia na cabeça da criança desnecessária. Ou vai na escola mesmo, a própria professora fala alguma coisa. No ambiente de trabalho a gente fala outra coisa. Então, quer dizer, a gente reforça as coisas negativas. Então, com as duas situações, tanto com quem é novo, quanto com quem já é mais maduro, a gente tem que quebrar as ideias dessa parte da negatividade. Eu tenho que testar o mais novo ali, mostrar para ele e quando eu estou mostrando para ele, eu também estou dando para ele um aval de que ele é capaz. Basta ele querer. A mesma coisa acontece com quem é mais maduro. Você é capaz, basta você querer. Então isso vale para toda relação de trabalho, relação familiar, para tudo, relação social, vale para tudo. Pra a questão tudo. do respeito e da validação, autovalorização e da validação, porque quem está numa posição de liderança, e aí vamos entender posição de liderança, pai, mãe é líder dentro de casa. Então, eu estou numa posição de liderança. Eu tenho que valorizar quem eu estou liderando. Então, um pai e uma mãe lidera seus filhos. Lidera quem está ajudando dentro da casa. Então, eu tenho que valorizar. Se eu sou a pessoa que desvalorizo e desmereço essa pessoa, ela vai aceitar isso no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho também, o líder, né, a pessoa que é responsável ali, coordenador e tudo, tem que valorizar, tem que incentivar, tem que motivar. E essa motivação, ela vem de várias vertentes. Então, quem está nesse papel hoje de liderança tem que se preocupar com isso. Você já enfrentou alguma situação, por exemplo, de alguma empresa que você precisou juntar as duas gerações, por exemplo, a mais velha com a geração mais atual, para poder sentar e conversar e tipo, vamos nos entender porque o trabalho precisa funcionar? Sempre. Em todos os lugares que eu já trabalhei e que eu trabalho, eu preciso ponderar as gerações. Porque vem muito isso na cabeça, comigo não foi assim. A pessoa, ela coloca dentro um potencial que ela tem, que todo mundo tem igual. E não é desse jeito.
Não é. Cada um tem uma característica, cada um tem uma vontade, cada um tem um sonho. Eu falo muito isso. Se as empresas, se os donos das empresas, se os líderes das empresas conhecessem seus funcionários e observassem o que é importante para cada um dos funcionários, a folha de pagamento sairia bem mais barata. Porque se você sabe o que o seu funcionário almeja, deseja, sonha, você vai ajudar cada um deles a realizar. E, consequentemente, eles vão trazer retorno para você. As empresas ainda não têm esse entendimento. Não tem. Não tem. Aqui no Brasil, ainda falta muito esse desenvolvimento, esse olhar. Ah, mas eu não vou ser pai do meu funcionário, eu não vou ser mãe do meu funcionário. Então, você não sabe o que você quer para a sua empresa. Porque é uma continuidade. Nós somos líderes em todos os lugares que nós somos. Então, de uma certa forma, a pessoa só vai fazer o que eu quero se ela me respeita. Se ela vê em mim um potencial para isso. E se ela consegue ver que a empresa está preocupada com ela também. Caso contrário, por isso que a gente tem tanta dificuldade hoje entre o quê? Entre os trabalhadores e os empregadores. Por quê? Porque parece que eles estão batendo um contra o outro. Ao passo que, peraí, o empregador quer retorno, quer que o trabalhador faça a parte dele, né? E o que o empregador quer? Ele almeja realizar os sonhos dele. E os sonhos dele é diferente de um empregador. Então, gente, se hoje o empregador conhece com quem ele está trabalhando, sabe qual que é o sonho de cada um, a empresa hoje se transforma numa potência. Que é o que acontece com grandes multinacionais. Trabalhar hoje na Netflix, trabalhar hoje no Google, trabalhar hoje na Meta, Facebook, e são empresas voltadas muito para questões tecnológicas, mas nem todo mundo lá dentro é totalmente tecnológico. O meu irmão é de TI, meu irmão quase não fica em rede social. Quase não fica em rede social. Muitas pessoas dão depoimento que trabalham nesses lugares e eles não têm as vidas dele tão expostas como nós temos. Eles não ficam tanto tempo nesses lugares. A gente se expõe muito, né? A gente se expõe muito. E a gente se expõe muito também. Exatamente. Essa exposição, ela favorece a comparação, ela favorece que você nunca vai estar completo, você nunca vai satisfazer, porque você sempre está olhando para o outro. Você sempre está com um olhar para um lugar errado. Então, é tão interessante, gente, porque todo mundo tem uma chave na mão. Todo mundo. Só que a gente tenta abrir a porta do outro. Se você procurar a sua porta para você abrir e parar de ficar olhando a porta do outro, você vai ter o seu sucesso, porque você vai abrir a sua porta. Então, é por isso que a gente precisa muito de autoconhecimento. Isso tudo que eu estou falando aqui, se as pessoas buscarem se conhecer, curar os seus problemas, resolver o que tem internamente, ela consegue ter paz para poder seguir adiante. Patrícia, infelizmente nós estamos acabando o nosso tempo. Foi um prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Eu queria que você deixasse uma mensagem falando sobre essa questão mesmo da autovalorização, do respeito ao próximo, né? Para poder para não existir esse conflito de gerações, porque isso é possível, né? Demais, demais. Diminua o seu acesso tecnológico. Olhe mais para quem está do seu lado. Valorize mais as pessoas que fazem parte da sua vida, da sua existência. A partir daí, se você começar a olhar com amorosidade para quem está do seu lado, se você começar a respeitar o seu espaço e respeitar que o outro também tem um espaço, você já vai dar um grande passo. E tente encontrar a sua porta na vida. E pare de olhar para a porta do seu vizinho. Porque aí sim, você vai ter uma caminhada valorosa para você. E, principalmente, respeite. Não é idade que vai trazer a valorização, é o melhor ou é o pior. Não, não é. É o conteúdo que você consome. Então, se você está consumindo algo que está te gerando preconceitos e conceitos que você está olhando para o outro e julgando, tem alguma coisa errada aí. Então, quando eu quebro esse tipo de barreira, quando eu elimino isso,
eu trago paz. Eu trago paz para o ambiente que eu estou, eu trago paz para os lugares que eu frequento e eu consigo viver um pouco mais o que é realmente precioso, que é o presente. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. O prazer Obrigada. foi todo meu. Gente, nós estamos encerrando mais um episódio do Elas em Pauta. Se você gostou desse episódio, deixa aqui seu comentário. Se você tem alguma sugestão de alguma outra mulher interessante, algum papo interessante aqui, acesse as nossas redes sociais, Elas em Pauta PM, porque é aqui de Pará de Minas, e acompanhe todos os nossos episódios aqui no nosso canal também. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.